Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante, viu? São trechos de um e-book chamado Quatro Estratégias dos Padres do Deserto para o Discernimento. O autor é Tássio Siqueira. E a proposta é bem prática, um tal de modelo 4P, sabe? Inspirado na sabedoria antiga lá dos Padres do Deserto, tipo São João Cassiano, para ajudar a gente a tomar decisões hoje. Legal essa ideia. Pois é, a ideia é entender como essa sabedoria de séculos atrás pode guiar a gente agora. Assim, usar monges do deserto do século IV como guia para a decisão moderna. É meio inesperado, né? Totalmente. Mas faz sentido quando você olha a metáfora que o Cassiano usava. Ele falava, tipo assim, de avaliar moedas, sabe? Moedas? Como assim? Para discernir, ele dizia que a gente precisa, primeiro, distinguir o ouro verdadeiro do falso. Segundo, rejeitar aquelas moedas que parecem boas, piedosas até, mas não valem nada. Entendi. Terceiro, identificar as falsificações, tipo a imagem de um rei usurpador na moeda, uma interpretação errada. E, por último, recusar as moedas leves demais, sabe? Corroídas pela vaidade, sem peso real. Nossa, que imagem forte. Visual mesmo. E é daí que vem o modelo 4P, então. Exatamente. O autor pegou essas 4 checagens e modernizou. Viraram os 4 pilares. Prova, que é a autenticidade, propósito, a intenção, princípio, a verdade e peso, o valor real. Ah, bacana. Um framework para aplicar essa lógica antiga hoje. Isso, uma ferramenta mesmo. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. O primeiro P, prova, autenticidade. Checar se a coisa é o que parece ser. Como que a gente faz isso na prática? Bom, o material sugere uns testes dentro da prova. Primeiro, o teste da verdade. Buscar fatos, fontes confiáveis, né? Não cair em fake news ou aparência. Certo. Depois, o teste da coerência. Essa escolha, essa situação, ela se alinha com a realidade, com os nossos princípios. Faz sentido no quadro geral? Uhum. E, por fim, o teste da profundidade, que é olhar além do superficial. Quais são as motivações reais? As consequências a longo prazo? É algo sólido ou só uma casca bonita? Dá um exemplo prático disso. Pensa numa oferta de emprego. Parece ótima, salário bom, cargo legal. Mas aí você vai ver, a empresa tem umas práticas meio duvidosas, sabe? Sei. A prova te ajuda a cavar fundo, a ir além do brilho inicial e ver se aquilo é ouro de verdade ou latão. Entendi. A prova é tipo o primeiro filtro. Mas aí vinha o segundo P, propósito, a intenção. Aqui parece que os negócios ficam mais pessoal, mais interno, né? Exatamente. Porque não adianta a ação ser boa por fora se a intenção por dentro está torta. Os padres do deserto pegavam muito nisso, na pureza da intenção. E como o modelo ajuda a avaliar isso? Ele propõe outros testes. O teste do coração. A minha motivação aqui é amor? É construção? Ou é, sei lá, ego, vaidade, querer aparecer? Difícil essa autoanálise, hein? Pra caramba! Aí tem o teste do espelho. Essa decisão reflete quem eu sou, meus valores. Se um amigo tivesse nessa situação, o que eu aconselharia pra ele? Ajuda a ter uma visão mais objetiva. Boa tática essa. E o teste do silêncio. Essa ideia, essa escolha, me traz paz interior ou me deixa inquieto, agitado? Que ela produz em mim? O livro até cita aquela história clássica, né? Do monge que distribuía pães. Ah, eu acho que conheço essa. Uma ação ótima, claro. Mas ele só fazia para ser visto como santo. A intenção era vaidade pura. Isso meio que invalida o ato, entende? Totalmente. Faz todo sentido. Ok, passamos pela prova, pelo propósito. O terceiro P é Princípio. verdade. Alinhar com valores maiores, universais. É isso. É a ideia de ter uma âncora na verdade objetiva, pra gente não ficar só no isso é bom pra mim, sabe? Evitar o relativismo. E quais seriam os testes aqui? São 3 de novo. O teste da consciência. A nossa bússola interna. Mas atenção, uma consciência bem formada, calibrada pela verdade, não só pelo que a gente acha. Certo, não é qualquer voz interior. Não mesmo. Depois, o teste da tradição. Essa escolha está em sintonia com a sabedoria que já foi testada pelo tempo.
Tipo o ensinamento dos santos da igreja de quem já trilhou esse caminho. Entendi. Olhar para a história, para a experiência acumulada. Exato. E o teste da escritura. A decisão está em harmonia com os ensinamentos bíblicos, claro, interpretados corretamente dentro da tradição, não de qualquer jeito. É uma checagem para garantir que a gente não está distorcendo a verdade para servir ao nosso interesse, né? Perfeito. Lembra da metáfora da moeda com a imagem do rei falso? É isso. A decisão precisa ser validada por um princípio de verdade, algo que está acima da opinião pessoal. Muito bom. E para fechar o ciclo, o último P. Peso. Valor real. Avaliar o impacto duradouro, a substância da coisa. Exatamente. Depois de checar se é verdadeiro, prova, se a intenção é boa, propósito, e se está alinhado com a verdade, princípio, a gente pergunta, isso tem peso? Tem valor de verdade? Ou é algo leve, superficial? E como medir esse peso? O modelo sugere mais testes. O teste do tempo. Essa decisão vai ter valor daqui a 5, 10 anos? Ou é só para agora? Ela se sustenta? Contra a cultura do imediatismo total. Pois é. Aí tem o teste da profundidade. De novo, mas com outro foco. Essa escolha promove uma transformação real em mim ou nos outros? Ou é só uma satisfação passageira, um brilho que some rápido? Entendi. Busca o impacto real. E, por fim, o teste da eternidade, que é bem direto ao ponto para quem tem fé. Essa decisão me aproxima do meu propósito maior, da salvação. Tem um valor que transcende o aqui e agora. Nossa, é um critério bem elevado. É. O foco é nos frutos que permanecem, sabe? Não no benefício imediato, que talvez nem seja tão benéfico assim a longo prazo. Tem aquela história do monge tentando mover uma rocha sozinho. Conta aí. Ele se esforçava pra caramba, suava, mas era pura vaidade, queria mostrar força. O esforço era enorme, mas o peso, o valor real daquilo, era zero. Porque não servia a um propósito maior, não construía nada de bom e duradouro. Entendi. O esforço só vale se tiver peso, se tiver um porquê alinhado e o impacto real. Isso. Então, esses 4 P's, prova, propósito, princípio e peso, formam um ciclo bem completo, né? Para a gente analisar as decisões desde a cara que ela tem até o impacto final que ela causa. Uma espécie de checklist da sabedoria antiga aplicado. Sim, é uma estrutura que ecoa muito o que os padres diziam. Quem constrói sobre a rocha da verdade jamais será abalado. A ideia é essa: construir a vida em cima de escolhas que tenham substância, que tenham peso de verdade. Muito interessante. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Se a gente usar essas lentes dos 4 P's dos padres do deserto, quantas moedas falsas ou decisões sem peso, talvez até com boa aparência, mas com um propósito meio torto, podem estar rolando no nosso dia a dia, influenciando nossos caminhos sem a gente nem perceber direito? Fica a reflexão, né? Fica mesmo. Algo para a gente mastigar.